Olá, saudações, sejam todos bem-vindos a mais um programa aqui, um episódio do podcast Conversa de Ordem, aqui o podcast da OAB Maranhão, aqui retomando em 2023 nosso segundo episódio, agora já depois da folia carnavalesca, aqui damos seguimento às nossas conversas da mais alta qualidade, da mais elevada qualidade, e hoje, nos propondo aqui a inovar nesse nosso podcast, nós vamos iniciar hoje com chave de ouro, uma proposta de entrevistas em que conversaremos com pessoas não só sobre assuntos voltados da prática forense, mas também assuntos culturais em geral, que sejam do interesse das pessoas mais variadas. E dando início a essas nossas conversas, hoje teremos um convidado que eu até não me alongarei muito aqui antes de apresentá-lo, um convidado do mais alto calibre da advocacia, e que é de conhecimento de quase todos aqui. Espero que você, jovem advogado que nos assista, se não o conhece ainda, vai conhecer através dessa conversa enriquecedora, que é hoje o nosso convidado, o nosso ex-presidente, Dr. Raimundo Marques, que está aqui hoje conosco. Dr. Raimundo Marques, bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, Albert. É um prazer estar aqui com essa equipe, com você liderando essa equipe. E estou às ordens para os assuntos que você entender conveniente, que nós temos deles aqui hoje. Eu não fiz aqui o currículo, a leitura do seu currículo inicial, até porque é um currículo muito vasto, mas a você que nos assiste, o currículo dele envolve ser nosso ex-presidente da secção aqui do Maranhão, ex-conselheiro federal, tá tudo certo, né? Membro da Academia Maranhense de Letras Jurídicas, né? Esse escritor, e hoje está aqui conosco, claro, tem outros cargos e outras prerrogativas que também ocupou ao longo de sua vasta experiência como advogado, mas hoje o motivo da nossa conversa é especialmente para falar sobre sua veia artística, né, como escritor. Esse aqui eu acredito que seja o quarto livro de sua obra, que nós vamos falar hoje, que é O Crime do Arteiro, sua obra mais recente, não é isso, doutor? É verdade, essa obra foi lançada recentemente, está com cerca de 45 dias, e é a obra mais recente, não sei se será a última, mas é a mais recente. Não, a última não será. Mas aqui é a obra mais recente. Será um prazer discorrer sobre E aí é exatamente nisso que eu queria lhe perguntar. Quem está nos assistindo agora, talvez ainda não tenha ouvido falar e queira saber dessa obra. E eu queria saber, do que se trata aqui esse livro, O Crime do Arteiro? Bom, Albert, este livro, ele aconteceu com a imposição de fatos, de versões que ouvi e que eram reproduzidas aí na imprensa local, muitas delas de forma distorcida, muitas delas acrescentando o que não aconteceu, outras omitindo fatos importantes da investigação. E eu fui muito cobrado, muita gente me pediu que eu que lançasse um livro, ou contasse essa história em livro. E eu até, depois que fechei o meu escritório de advocacia, para não ficar ocioso em casa, para colocar a mente para funcionar, resolvi aproveitar. E veio também o período da Covid, e nós ficamos confinados em casa, e eu resolvi aproveitar esse ócio obrigatório e resolvi começar a escrevinhar alguma coisa. Terminou saindo este livro de 100 e poucas páginas, 150 páginas, no qual eu pude, graças a Deus, pelo privilégio da memória que ainda carrego, contar o que aconteceu, o fato de 1966, 56 anos atrás, e pude reproduzir fielmente o que aconteceu. Uma investigação extraordinária, um feito, uma façanha da polícia daquela época. E foi muito do meu agrado escrever esta obra e é do meu agrado também falar sobre ela. É uma obra ficcional ou é só um relato histórico mesmo, fidedigno ao que aconteceu? Tem alguma mistura de realidade e ficção nisso ou não? Rigorosamente despojado de qualquer conotação ficcional. Então, quem for comprar o livro vai ver tudo o que aconteceu. Exatamente. E o senhor se pautou aqui. Qual é o seu grau de envolvimento com esses fatos na época? O senhor defendeu, advogou? Como é que foi isso? Nesta época, eu estava aí com uns 25, 26 anos, 27 anos e ocupava um cargo na Secretaria de Segurança Pública. Já era promotor de justiça. Então, antes de advogado, o senhor já ocupou o cargo como promotor? Já era promotor de justiça. E, nessa época, o promotor de justiça podia
ser requisitado do Ministério Público para qualquer outra função pública, no Estado ou fora do Estado mesmo, no âmbito federal, no âmbito estadual ou até no âmbito municipal. E eu fui, então, requisitado, vindo de uma delegacia de polícia lá no João Paulo, segundo distrito, onde eu iniciei a minha atividade de polícia judiciária. Então, o senhor como promotor foi para a delegacia prestar eu era promotor lá de Coelho Neto, da cidade, da comarca de Coelho Neto, e fui convocado para ocupar a titularidade da delegacia do segundo distrito, que é uma delegacia muito pesada. Nessa época só existiu aqui em São Luís 3 distritos. E o distrito do João Paulo era o distrito mais pesado. Então, eu passei um ano por lá e, quando assumiu o novo governador do estado, o secretário de Segurança, que foi nomeado e convocado para a função de secretário, era subcomandante do 24DC. Acompanhava ali pertinho, vizinho da delegacia, as minhas atitudes, os meus passos, e ele foi pessoalmente me convidar para permanecer no cargo que ele gostaria de contar com o meu concurso na sua gestão. Mas o 24DC é do Exército, né? Do Exército. Tinha uma certa comunhão na época. Porque era pertinho, a pertinho, delegacia pertinho, e eles me ajudavam muito nos patrulhamentos. O contingente policial era pequeno. Aí o Exército acabava dando esse suporte. O Exército dava suporte, sim, no patrulhamento ali do bairro do João Paulo, que era muito pesado. E a gente se identificou. Eu vim, quando ele assumiu a secretaria, eu fui convocado para ocupar uma outra função. Criaram um cargo que era uma divisão de polícia especializada que concentrava a apuração, as investigações dos crimes complexos aqui da capital. Tinha circunscrição em toda a capital do estado. E o encargo que eu recebi como titular, como diretor dessa divisão especializada, também como primeiro diretor, foi a apuração do crime do arteiro. Já começou uma coisa graúda. Foi uma incumbência muito preocupante à época, porque não se sabia que tipo de crime, o que tinha acontecido com ele. A verdade é que ele tinha sido desaparecido e coube à nossa delegacia, já que havia complexidade no fato, procurar investigar para saber o que aconteceu. Foi exatamente o meu envolvimento, porque eu era delegado e tive que participar, ser um dos protagonistas da investigação durante o tempo que foi 30 horas ininterruptas de investigação aqui em São Luís, acompanhado de cerca de 10 a 12 policiais, inclusive 2 da Polícia Federal, que foram a quem eu recorri para dar uma ajuda interessante, e eles deram essa ajuda interessante. Então, essa era a minha função. Então, pelo que eu pude entender, então, houve até participação de forças federais na investigação, de certo modo, o que revela até que foi uma coisa que impactou na época, né? Impactou sim, o impacto foi muito grande. Eram dois personagens de origem europeia, portugueses, não eram nacionais, e claro que a repercussão na colônia portuguesa aqui foi grande e também no resto do esforço do representante aqui de Portugal aqui também não. A participação da Polícia Federal não foi como Força Federal. É porque, num determinado momento da investigação, nós sentimos necessidade de convocar, de recrutar pessoas que não fossem conhecidas de São Luís. Sim. Em 66, todo mundo conhecia todo mundo aqui em São Luís. Uma cidade bem menor, bem diferente. Né? Os policiais todos eram conhecidos, de certa forma. E nós precisávamos de uma pessoa, de 2 pessoas, que pudesse fazer uma diligência. Diligenciar lá no local onde foi encontrado o corpo, que ninguém sabia que ele tinha sido assassinado ou não, para examinar o local onde se suspeitava que tivesse alguma ligação com o crime. Agora esse crime, ele chocou muito na época, até mesmo pela certo modo, a brutalidade que ele foi. Sim. A gente até comentava aqui, antes do início do programa, que relembra um pouco o enredo de O Crime e Castigo, né? Crime e Castigo, Dostoiévski. Pela forma de execução. Exato. E aí, claro, você que está nos assistindo vai ter que também ler o livro para saber até com as minúcias, mas a gente pode falar um pouquinho por alto, né? Que foi um crime que teve uma certa brutalidade na execução dele. E né? lembra também, Albert, o crime do desembargador Pontes Visgueiro,
E foi mais ou menos igual. Esse eu confesso que eu não conheço. Foi mais ou menos igual, foi na mesma rua, coincidentemente. Aqui em São Luís, esse? Aqui em São Luís, um desembargador assassinou uma menina com quem ele estava se dando. Também colocou num caixão, forrado de zinco e coberto de madeira, e enterrou no quintal da casa dele. Morava ali na mesma rua, na rua do 13 de Maio, lá embaixo, já um pouco mais abaixo. Era um crime muito parecido com o outro. Mas ele foi antes? Foi muito antes, há mais de 100 anos atrás. Entendeu? E isso serviu na época de alguma forma para dar aquele norte? Lembrou? Assim, não. Na época não conseguiu associar. Não, porque ninguém imaginava que tivesse havido nem assassinato. A polícia estava dirigindo para encontrar, para localizar a vítima, não admitindo e nem supondo que ele estivesse morto, que ele tivesse sido vítima de algum ato, de alguma agressão, de alguma lesão. Mas procurar aqui em São Luís. As investigações começaram com esta finalidade, de localizar o português José Melo, que era sócio do arteiro, e que foi a pessoa que primeiro procurou a polícia e acompanhou a polícia em todos os momentos. Então, o autor do crime foi o primeiro a... Ele foi lá muito demonstrando muita aflição, porque eles moravam juntos, segundo ele, na época, e ele não tinha ido dormir em casa, então eles estavam preocupados. E como ele relatou que tinha encontrado uma Vespa, que era o transporte do Zé Melo, lá no mercado. A motocicleta, né? Lá no mercado. Então, que depois nós constatamos que não foi ele que encontrou a Vespa, foi um policial. Depois que a gente foi descobrindo as coisas, então nós fomos trabalhar esse desaparecimento, hospitais, pronto-socorro, delegacias distritais, ver se tinha algum corpo, alguém preso e tal. Depois que esgotamos essa possibilidade dele estar em algum hospital, no pronto-socorro, etc., ou preso, a gente foi trabalhar o outro lado, que foram as primeiras suspeitas que recaíram sobre o próprio arteiro. E como ele estava nos ajudando, a ponto de colocar um jipe, que ele alugou. Ele cedeu um jipe para a atuação para ajudar a polícia. E isso não levantou suspeita no começo? Toda essa presteza dele? Eu não quero contar a história do livro. Não, mas há mais doces, né? Mas é fato que, por volta de meio-dia do dia anterior, do dia seguinte ao crime, ao desaparecimento do José de Melo, por volta de meio-dia, eu fui um policial mais antigo. Eu reuni os policiais da equipe que tinha na delegacia, e os policiais, então, levantaram várias hipóteses. Um deles me procurou e ele tinha sido designado para ir para Chapadinha. Ele pediu licença para passar uma semana em Chapadinha para jogar futebol pela seleção lá de Chapadinha. Na saída, ele me disse: doutor, como eu gostaria de estar aqui para ajudá-lo nessa investigação. De por quê? Porque eu desconfio desse Portuga, que era o arteiro. E foi embora. E quando se levantou a possibilidade do arteiro ter feito alguma coisa contra o Melo, um policial antigo disse: bom, se fez, e se ele deu sumiço ao corpo, esse corpo pode estar lá no Tirical, no sítio. E aí foi que a gente sentiu a necessidade de ter um policial federal diferente para ir lá. Chamou essa atenção também. Exatamente. Tinham 2 policiais de origem italiana, Alton, o pessoal de biotipo diferente dos nossos aqui, foram lá. Então teve essa participação da Polícia Federal. Agora, não vamos também entrar muito nas minúcias do livro, para também não estragar aqui o suspense de quem vai comprar e vai ler. Pois é. Mas uma curiosidade que eu fico aqui, se eu fazer esses relatos iniciais, como é que era a rotina de um delegado naquela época? Porque assim, a gente sabe das limitações que hoje os delegados têm para fazer uma investigação criminal. Eu fui, nessa época, depois de exercer os cargos de delegado, que eu fui, não foi só um distrito, e não foi só essa divisão, 17 anos depois, mais ou menos, eu fui
alguns anos depois, não sei, fui convocado para ser secretário de segurança. Uhum. E na época da delegacia, da época que eu era delegado, uma delegacia, a polícia era desprovida de tudo. Esse aparato tecnológico que as polícias, de um modo geral, dispõem hoje, que estão à disposição da polícia hoje, naquele tempo não existia absolutamente nada. Nós costumávamos dizer que a polícia trabalhava com olhômetro o tempo todo. Sempre não ouvi dizer, né? E não tínhamos. Então, foi por isso que eu, na época, ressaltei, e a imprensa, a façanha da polícia em descobrir em 30 horas um caso misterioso de desaparecimento de uma pessoa que terminou se descobrir que tinha sido um crime de homicídio, sido vítima de um homicídio. Então, como era a delegacia naquele tempo? Cada delegado era responsável pela sua delegacia. Não tinha essa coisa de plantão, um plantão hoje é plantão amanhã, não. Era 24 horas. O delegado atendia 24 horas numa 24 horas. Então ele dava o expediente dele, ia para casa, mas ele continuava ligado à delegacia. E não tinha especialidades, né? Especialização. Essa era uma especializada. Essa foi uma das primeiras. Né? Era uma delegacia. Não, tinha uma delegacia de costumes. Uhum. Delegacia de roubos e furtos, que eram delegacias especializadas. Delegacia marítima, tendo naquele tempo que os passaportes passavam pela polícia. Uhum. Então, a rotina de um delegado, quando eu falei isso agora na segunda vez que eu fui secretário, agora em 2006, os delegados ficaram, mas não é assim, não pode ser assim. Eu digo, claro que não pode ser assim. Hoje vocês têm 200 delegados, sendo quase 300 delegados, naquele tempo tinha 10 delegados. Talvez não tivesse 10 delegados aqui na capital, bacharel em Direito, né? Então, quando eu quis voltar ao passado, dizer, olha, cada um vai cuidar da sua delegacia, não vamos acabar com o plantão. Isso foi uma grita terrível. Não consegui implantar essa rotina do passado. Mas o senhor visualizava de uma forma assim, mais efetiva, eliminando com os porque plantões? É o seguinte, veja bem, hoje as coisas mudaram bastante. O serviço público e o serviço privado, eles são disciplinados por horas de trabalho. Então, 40 horas, 24 horas, não sei quantas horas, e o policial que tira hoje um plantão de 24 horas, ele tinha 72 horas de descanso. Então, isso é um drama para a polícia, essa coisa do plantão, porque ele fica... Onera, ele fica 72 horas vinculado direta ou indiretamente à sua delegacia, e é complicado. Mas a polícia, como dispõe de um contingente grande, o serviço policial e a quantidade de delegacias que existe hoje em São Luís, não dá para sofrer solução de continuidade dos serviços afetos à polícia. Uhum. Essa era a rotina. Poucos policiais. Quando eu assumi a delegacia de João Paulo, nós tínhamos 18 policiais só. Qual a dimensão que ela abrangia a delegacia? Você vai se surpreender. Era daqui do cemitério, a rua que vai sair no canto da viração, a rua do passeio, até o Filipinho. Tudo era a delegacia de João Paulo. Tanto do lado do bairro da Alemanha, do Pegava a Alemanha também, como do lado da Maré, entendeu? Chegava ao Filipinho. Então, era um distrito imenso, muito grande, com uma incidência criminal também muito grande. Naquela época já tinha muito crime, assim? Já. E era mais com a natureza que tinha? Era mais violento, assim, como hoje em dia? Porque eu acho que hoje em dia... Hoje, naquele tempo, não tinha facção. Era uma vantagem para o delegado de polícia, para a polícia não tinha essa coisa da facção hoje, que é quase um poder paralelo que tem aí, né? Mas existiam os crimes de homicídio, os crimes de roubo. Uma particularidade que você vai achar interessante é que o crime de roubo, furtos e roubos, a delegacia de furtos e roubos, tinha o cadastro aqueles que furtavam, dos meliantes, como eles gostam de chamar. E quando acontecia um arrombamento, o tipo do crime dava à polícia o norte para ir procurar o fulano Beltrano, que estava cadastrado já por lá, entendeu? O perfil criminológico. Né? E era uma cidade ainda, a população bem pequena, era fácil, a gente descobria rapidamente, entendeu?
Mas, independentemente, havia os crimes de homicídio, crimes, principalmente no interior do Estado, crime de pistoleiro, crime de encomenda. Então, é claro que, na proporção, eu acredito que hoje a incidência criminal... A quantidade populacional também cresceu. E também até a cultura socialmente, a sociedade mudou muito, os padrões de costumes, de consumo. A própria tecnologia possibilitou ao criminoso práticas, recursos aí tecnológicos para matar. Crimes que sem estar presente, né? Exatamente. Quantos e quantos golpes a gente tem hoje em dia Exatamente. de WhatsApp. Exatamente. E mais uma coisa que me causa curiosidade é imaginar assim, um crime como esse, violento, que deixa vestígios e você precisa dar início a uma investigação. Como é que antigamente as pessoas davam início a uma investigação como essa? Porque assim, hoje você, como investigador, você tem disponível câmeras de vídeo monitoramento, quebra de sigilo telemático, telefônico, tem tudo. Naquela época nem telefone tinha. Não tinha. Como é que proceder numa coisa dessa para chegar num criminoso que numa sociedade, embora poucas pessoas na cidade, ainda assim podia ser qualquer um, né? Veículo, era uma coisa engraçada. O delegado é um motorista. E aí, o que aconteceu com o veículo? E eram veículos obsoletos, muitos deles já com muito uso. Hoje o sistema de segurança dispõe de uma frota de quase 1.000 veículos, que não tinha naquele tempo. Então, era complicado a gente trabalhar naquela época. Agora, hoje, como é que faz? Eles têm uma figura aí conhecida da população chamada BO. Mas hoje, até online, né? Hoje a pessoa na época vai não lá, tinha, como é que não fazia? tinha nada. E a pessoa fazia a queixa agora? Tinha que ir pessoalmente fazer o registro lá da ocorrência. E naquele tempo se chamava prestar uma queixa na polícia. Hoje registrar uma queixa. Até hoje as pessoas usam muito esse termo, né? Ele presta uma queixa. Registra, como tem um plantão central, que eu sei que ainda tem, eu acho que tem, na Rua do Norte, aquilo é encaminhado para a delegacia competente, a delegacia que, conforme o distrito, conforme a jurisdição ou a circunscrição da delegacia, e lá o delegado começa a iniciar as suas investigações. Se é um crime especializado, ele vai para a delegacia especializada. Aquele órgão que foi criado na época desapareceu também da figura, a divisão de polícia especializada que apurou este caso do aperto. Com o tempo ele foi desaparecendo. Mas ele se tornou outra coisa? Não, hoje tem superintendência disso, superintendência daquilo, tem departamento disso, departamento daquilo, setor tal. Está bastante subdividida a atividade policial na capital e no interior do estado. E assim, eu não vou abordar o livro, até para não também, para despertar a curiosidade de quem nos assiste, mas assim, crimes dessa natureza, com motivações às vezes tão frívolas, tão fúteis. Isso era rotineiro na vida de quem investigava crimes? Ou antigamente os crimes eram mais de conotação passional ou algo assim? O papel da delegacia, da divisão especializada na localização do Zé Belo desaparecido consistia exatamente nisso, localizar, vivo ou morto. Depois de localizá-lo morto, enterrado, lá nesse sítio, a parte investigatória da motivação do crime ficou para a delegacia de homicídio, a delegacia especializada é por homicídio. Quer dizer, essa questão do homicídio não era mais com a nossa delegacia. Então, o órgão foi só para investigar. Tanto que quando o corpo foi entregue, foi encontrado, foi desenterrado e foi entregue, o caso foi passado para a delegacia competente de apurar o homicídio imediatamente. E encerrou a atividade da delegacia especializada. Entendeu? Então, hoje ainda existem esses setores especializados e, geralmente, os crimes de homicídio competem às próprias delegacias distritais, entendeu? Mas as figuras do homicídio, a figura da sedução, que hoje já não é mais crime, a figura do estupro... Era comum esses crimes? Crime de sedução? Era mesmo? Era comum. Um crime contra os costumes. Quando eu digo para o pessoal que não é mais crime hoje, o pessoal fala, e agora? Você pode? Não, tem uma figura nacional hoje do estupro, diária, noticiário diário da televisão, do estupro no Brasil inteiro, infelizmente. Né? Na época era enquadrado como crime de sedução, né? Mas na época, só me engano, tinha aquela possibilidade de a pessoa até ser extinta a possibilidade de se casasse com a pessoa, né, a vítima do crime, ou nessa época já não tinha isso?
Existia, isso, né? existia sim. Existia sim. Ele reparava, fazia a reparação do crime, casava e tal. Às vezes casava, eles entravam por uma porta, cada um saía por outra porta diferente. Às vezes, quando era forçado a casar, obrigado a casar. Mas. Era comum isso? A pessoa casava só para não. Eu conheci vários casos assim. Conheci vários casos. O pessoal casava, a gente ia lá, às vezes, mandava um policial lá. Terminava o casamento, o marido saía para lá. Mas por que a família faz isso? Medo de responsabilizar ou de ficar mal falada? Não, é porque era problema da responsabilidade. O camarada não queria assumir a responsabilidade. Ele praticou o ato sexual dele lá com ela. Ela, às vezes, também ficava constrangida de ficar. E não era comum isso, não era a prática comum. Mas acontecia. Acabava resolvendo outra coisa, né? Porque a mulher, depois, se quisesse largar o marido, aí virava desquitada, né? Mulher... desquitada, que era rejeitada fortemente. O preconceito era muito forte. Muito forte na sociedade. O que não tem mais hoje, né? Que a figura da desquitada também desapareceu. Né? Mas, doutor Raimundo Marques, o senhor relatou que foi muito jovem já delegado. E essa sua trajetória vindo para a advocacia, como é que foi? Daí o senhor, como promotor, o senhor se aposentou? Segui minha carreira de Ministério Público, entendeu? Ocupei outras funções públicas aqui em São Luís, no estado do Maranhão, no nosso estado. E depois que me aposentei, aos 48 anos, me aposentei também muito novo. E aí eu resolvi instalar um escritório de advocacia. E aconteceu uma coincidência interessante. Quando eu me aposentei, passado uns 2 ou 3 meses, eu dizia, bom, agora eu vou desfrutar do ócio da aposentadoria, pelo menos 1 ano ou 2 aí. Um período sabático. Só que 2 ou 3 meses depois, o meu filho, que é promotor hoje, me comunicou, eu estava lá no meu interior, na minha cidade, em Buriti, e ele me comunicou que havia passado no vestibular de Direito. Resultado, aquilo me compeliu imediatamente a instalar um escritório para servir de laboratório para ele, como de fato serviu. E aí, pronto, fiquei advogando até o ano passado, 2 anos atrás, até hoje ainda dou uma consulta. Nunca deixa de ser, né? Nunca deixa de ser. Conselheiro. E, de repente, eu me vejo presidente da OAB, que eu nunca esperei, nunca projetei. Tanto que eu estava contando ali para nossa conselheira federal, Carol, que quando eu cheguei em Brasília há uns 2 ou 3 anos atrás, eu fui conselheiro federal durante 12 anos também, né? E eu, na gestão do Tiago, eu recebi uma nomeação para ser membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB Nacional. Quando eu fui me apresentar, o presidente da comissão tinha sido meu colega do Conselho Federal, do Amazonas, do Patriota. A gente tinha um camarada muito bom, um advogado muito competente. E ele fez a minha apresentação, me relatou que eu tinha sido delegado, promotor, secretário de segurança, não sei o quê. E os outros membros da comissão, que eu não conhecia, dos outros estados, ficaram todos eles assim como que estarrecidos diante de uma boa interrogação. Como é que esse camarada foi oficial da polícia, foi delegado de polícia, foi secretário, promotor e agora é presidente da OAB, e foi presidente da OAB. Então, eu nunca projetei, nunca programei, mas de repente eu fui convocado. As pessoas, os advogados começaram a me convocar para entrar na política da OAB, eu mesmo sem querer, mas entrei, e essa que é uma febre quando a gente entra, é uma cachaça de classe, né? Eu terminei ficando 9 anos aqui como presidente, 3 mandatos. 3 mandatos seguidos aqui, me possibilitaram, esses mandatos possibilitaram, com a amizade no Conselho Federal, a construção desse prédio, e isto deu uma expressão. Para quem não sabe, a gente está na sede da OAB, né? Então, você que passa aí, está trafegando e olhando. Exatamente, uma expressão física muito forte. A OAB não tinha um prédiozinho pequeno, uma casa pequena lá na Rua do Alecrim. Outro dia foi até objeto de exploração da rede social, porque tinha uma placa de vende-se lá, segundo eu soube, andei acompanhando. Então, esta construção desse prédio aqui me prendeu, aqui, porque os colegas, não, você vai ser candidato de novo para terminar o prédio, você vai ser candidato de novo e tal. De modo que foi assim que eu ingressei na advocacia e terminei. Por quantos anos você advogou? Da sua aposentadoria? Só aposentou novo, né? Foi em 86. Então foi um bom tempo. Você construiu carreira de... 14, Você advogou mais na área criminal? Mais de 30 anos. Não. No meu tempo, os advogados da minha época,
não existia muito, quase ninguém se dedicava à advocacia especializada. Todo mundo era generalista. CEPS que chama hoje, né? Todo mundo é generalista, todo mundo tinha que fazer tudo, tinha que saber fazer tudo, principalmente quem se propunha a advogado no interior, como foi o meu caso. Então, mas eu gostava muito da área civil, da área comercial empresarial. Inclusive, eu fiz pós-graduação na área empresarial. Por quê? Porque, como promotor, 80% da atividade de promotor era atividade dos processos criminais. E eu não aguentava mais olhar capa de inquérito. Entendeu? De modo que foi isso. Na área criminal, eu advoguei muito pouco. Participei de 2 ou 3 júris, a pedido, a convite do juiz, mas foi muito pouco. E fez júri como promotor? Como advogado também. Como promotor, fiz muito júri. E como gostava de fazer? Gostava. Gostava de fazer. Me empolgava muito. Naquela época ainda mantinha aquele calor da retórica, né? Como ainda hoje também é. Doutor Raimundo, a conversa está muito boa, mas o nosso programa aqui ele vai evoluindo, a gente tem quadros, a gente já estava até conversando sobre isso, e uma das propostas de quadros que nós temos aqui, que a gente chama é o exame de ordem. A gente faz perguntas sempre para o nosso convidado, perguntas objetivas para resposta objetiva. Uma palavra só a resposta. Então vamos lá, eu vou lhe fazer a pergunta, a gente não é combinado, ele não sabe quais as perguntas que a gente elaborou, e eu lhe faço a primeira que é um pouco capciosa. O que foi mais difícil? Investigar o crime ou escrever o livro? Foi investigar o crime. Deu mais trabalho na época, né? Com certeza. Bom, essa pergunta vai levar uma curiosidade aqui de quem está nos assistindo. E que vai precisar necessariamente ler o livro, que eu já estou fazendo a leitura dele também e recomendo. Mas quem for ler o livro vai entender bem essa pergunta. Considerando a história daqui, uma pessoa que vai escolher um sócio, o sócio ideal seria qual? Qual a característica teria que ter? Claro que o sócio ideal, a escolha do sócio tem a ver com a fidelidade e com a amizade, que deve ser muito forte e a fidelidade deve ser muito patente, muito evidente. Então, fidelidade seria que você ter o crime do arteiro revela que ser ainda mais importante essa característica, né? E uma pergunta que não pode faltar, onde é que eu consigo adquirir? Quem está assistindo consegue adquirir esse livro para fazer a leitura? No dia 3 vai ser... Dia 13 de março? Teremos lançamento aqui com o apoio da OAB, da Nessa Seccional e da Academia Maranhense de Letras Jurídicas, da qual faço parte. E aqui no dia haverá uma possibilidade de ser adquirido, de ser vendido o livro. Depois disso, atualmente, por exemplo, os poucos livros que ainda tem, bem poucos, tanto que me forçou a mandar encomendar nova tiragem, a Livraria do Louro, que é muito conhecido dos advogados no shopping Tropical, e a Livraria Anei, lá no shopping São Luís Shopping, entendeu? E se sobrar livro, se sobrar algum livro, vamos peçar a livraria. Se não sobrar, eu vou ficar guardado da Tem que botar acho que a tiragem vai esgotar rápido, porque o livro é bom, a história é boa. Bom, então aqui nós vamos para um próximo quadro, que também é muito relevante, porque especialmente pelos convidados que a gente recebe aqui, que sempre tem muito a contribuir, muito a dizer, que é o Conselho Federal. O Conselho Federal que o senhor também integrou, mas aqui no nosso quadro, o Conselho Federal é um lugar em que a gente pede que o nosso convidado fale um conselho, especialmente para os jovens advogados que nos assistem, um conselho para a advocacia, um conselho de vida, qualquer conselho que o senhor quiser dar, afinal. Qual o senhor daria? Mas você falou em Conselho Federal, eu participei durante 12 anos. Não, eu falo, o nome do quadro é Conselho Federal. Mas aqui o senhor dá um conselho, é só uma alusão assim, lúdica. O conselho que o senhor daria para um jovem advogado que nos assiste? Olha, é lugar comum essa resposta. O estudo é fundamental. O estudo ou da área especializada, da área que o advogado queira seguir, ou da advocacia, do direito em geral, é fundamental. Eu diria que o estudo do direito é fundamental para o advogado prosperar, para ter êxito na sua carreira. Se ele não estudar, ele vai encontrar dificuldades. Não se confiar só na prática e naquilo que ele vê, o que ouve, no empirismo, né? Mas ele exatamente no empirismo. Ele tem que ser estudioso, e hoje é fácil, porque hoje tem muito recurso. Hoje, inclusive, tem aí a figura
do seu Google, que eu chamo de tio Google, que dá tudo, que orienta em todo sentido, inclusive a prática, né? Sim. Naquele tempo nós éramos obrigados, os formados em direito naquela época, recém-formados, éramos obrigados a adquirir o livro da Yara Miller, que era a prática jurídica, para levar para... Que ela ensinava as peças. Para pegar o modelo até das hoje peças. Tem, mas hoje em dia na internet tem muito mais fácil. Eu vou ver, como é que fazia para pesquisar jurisprudência, né? Era no livro. Jurisprudência era difícil. Era, né? Hoje não, hoje a peça de advogado, recurso inicial, que não seja instruída com citação, com acórdão dos tribunais superiores, é uma peça fraca, pobre. Né? Considera fraca. Tem que ter. Na época era mais retórico, né? E lei, né? Na época era mais difícil, muito difícil da gente instruir, de ornamentar uma Acho que até porque era difícil esquematizar a jurisprudência do próprio tribunal, né? Na época, compilar isso, né? Muito difícil, sem dúvida alguma. Bom, e aí eu até adiciono aqui ao seu conselho, que a gente até conversava no último episódio, que é um dos mandamentos que Eduardo Couturi fala, de mandamentos do advogado, que é estuda, porque o direito é dinâmico. E o advogado que não estuda, a cada dia que passa, é menos advogado. Então, o estudo sempre é uma boa alternativa. Olha, né? Eu tenho um irmão que é advogado lá em Goiânia. Ele foi advogado no Brasil durante 35 anos, foi diretor da Faculdade Federal de lá, foi vice-reitor e reitor. É para mim, um dos melhores processualistas que tem no Brasil, ainda apesar de ele estar com problema de visão. Ele, certa vez, assim que ele foi para Goiânia, ele me disse um negócio, me revelou uma atividade que ele fazia impressionante, e que eu remeto aos advogados jovens. Ele levou a sério, levou como propósito a leitura diária de 1 hora do Código Seco. 1 hora do Código Seco. Código Penal, Código Civil, Processo Civil. Durante 1 hora ele leu o código. E leu, assim, os códigos principais. Durante 2 ou 3 anos. Porque é incrível como você vai encontrar soluções de problemas que você enfrenta e não sabe que tem. Então, é uma tática, talvez, uma estratégia interessante para o advogado jovem. Pega o código seco, pegue que você vai encontrar novidade. Qualquer um, ou advogado jovem ou advogado já mais antigo, vai pegar o código, ler, ele vai sempre encontrar alguma novidade. Excelente, excelente. Então agora, com essas dicas, munidos dessas dicas, a gente vai aqui para o nosso último bloco derradeiro. A conversa está muito boa, que é o nosso bloco chamado Alvará de Soltura, que a gente sempre menciona aqui aos convidados, que é quando a gente libera e deixa aí. E nesse bloco, obviamente, a gente faz aqui o encerramento, mas também deixamos aqui para quem nos assiste uma recomendação cultural. E eu já havia até conversado no início, eu vou deixar minha dica, não vou me furtar, e a minha dica, a primeira delas aqui, é a obra do professor Raimundo Marx. Também foi de certo modo professor, mas doutor, ex-conselheiro, currículo extenso, a obra O Crime do Arteiro, que você certamente deve adquirir, deve buscar, porque se você botar só o nome Crime do Arteiro no Google, que todo mundo faz, você vê que as manchetes que aparecem de se tratar de um dos crimes de maior repercussão no estado do Maranhão, ali nos anos 60, né? E até hoje é repercutivo. Tem notícias, inclusive, que eu até antes de a gente fazer essa entrevista, eu pesquisei, notícias do ano passado, o pessoal relatando a gravidade que foi esse crime e a repercussão que ele teve. Então, minha dica cultural dessa semana é o seu livro, mas aqui eu sou que é um homem letrado, um homem que escreve, que é um autor de livros, eu queria que o senhor desse também a sua dica cultural. Fique à vontade para dá-la. Olha, Albert, eu estou lendo, não concluí, um livro que me foi recomendado pelo desembargador Durval Cerejo, presidente do tribunal, um livro, para mim, extraordinário. É um ensaio, de certa forma, biográfico, da Prêmio Nobel de Literatura do ano passado, 2022, da doutora Anne Ernaux. Um livro extraordinário, esse livro dela. Eu estou lendo, são 3 livros, mas estou lendo a parte Os Anos, que é, para mim, a parte mais interessante, porque eu não conhecia até hoje ninguém que fizesse um relato de fatos passados, de fatos vividos, como ela faz. Então, é um livro que eu recomendo, porque estou lendo e de concluir, mas é um livro muito interessante.
Então fica essa dica cultural para quem está nos assistindo. Eu vou procurar para eu ler também. Prêmio Nobel eu mandei buscar fora porque não tinha aqui no Não tinha aqui, mas será que eu não consigo achar no Kindle? Ainda tem Kindle agora para você ler, aquele eletrônicozinho que você baixa. Será que eu não acho? Vou procurar. Doutor Raimundo Marques, muito obrigado pela sua disponibilidade, viu? Essa conversa foi maravilhosa. Agradeço muito sua participação, viu? Eu é que agradeço a oportunidade que este departamento aqui da nossa UB, muito bem instalado, está me oferecendo. E convido os amigos, advogados, pessoas curiosas que quiserem comparecer ao lançamento, vai ser no dia 3, aqui a partir das 18 horas, no auditório aqui da UAB. Será uma honra recebê-los. E quem adquirir o livro, por favor, me devolva a crítica, né? Porque a gente vive, quando a gente escreve, gosta de ouvir a crítica construtiva ou destrutiva, mas gosta de ouvir a crítica preferentemente construtiva, né? Mas não pode se deixar também muito levar pelos críticos, às vezes... Tem críticos que são muito ácidos, né, na sua avaliação. Mas isso serve de qualquer forma para se corrigir. Perfeito. Bom, agradeço aqui a todo mundo que nos acompanhou. Essa conversa certamente foi muito enriquecedora. Espero que você adquira o livro, busque aqui a leitura desse livro, que ele é muito bom e trata de um caso de muita repercussão. E quem é amante, né, de questões assim de séries criminais, histórias policiais, de investigação, de desfechos assim inesperados. É um prato cheio. Certamente isso aqui é um prato cheio, você vai adorar. E agradeço quem nos acompanhou e peço desde já que compartilhe esse vídeo, curta e nos siga nos nossos canais oficiais para que você sempre esteja a par quando um novo episódio for lançado. Não deixe de nos seguir, que isso fortalece o nosso trabalho. E fica aqui um abraço a todos vocês que nos acompanharam. Tchau, tchau.